atingir a inteligência artificial generativa, não dá para botar os dois, falar como se tudo fosse intercambiável, não é. Mas acho que nesse aspecto em particular é o que eu tenho é o que eu tenho ouvido por aí, né? Pelo menos da minha experiência. Uhum. Maravilha, muito bom. Show. Vou fazer uma provocação aqui, Sérgio e Lúcio, e se eu escovar bit, ninguém me xinga, tá? Porque eu acho que posso ter uma escovação de bit aqui. O que eu acho que desencaixa hoje é quando a pessoa vê IA generativa e ela não tem uma lógica do que é machine learning e o que é deep learning. Exato. Então, assim, tem um algoritmo de aprendizado e um diferencial de aprendizado por orientação e aprendizado com busca livre e encontro de dados à disposição. Essa lógica, ele traz uma capacidade de processamento de informação gigantesca, ele não traz uma lógica de processamento de resposta efetivo para comandos e execução. Eu tenho que entrar com outro algoritmo aí de prática. Tem dois mundos acontecendo no paralelo. Sim. E as pessoas confundem muito a IA como um todo e a generativa nesse pacote. A generativa, o consumo de máquina dela é a capacidade que ela tem de pegar muitos dados e transformar em conteúdo. Fidedignos ou não, porque tem um risco enorme no Deep Learning dela achar que o mundo o céu é vermelho, e achei ótimo porque é vermelho. Então tem essa provocação. Eu falo que o mais crítico hoje, pensar em profissionais, para trabalhar com IA generativa, substituição, mão de obra, etc., a gente vai para o gap um pouquinho anterior, que é o gap do STEM, né? Eu tenho um gap em matemática, eu tenho um gap em engenharia, eu tenho um gap em ciência, eu tenho um gap que sem a pergunta correta. Eu brinco muito com as empresas que eu estou falando hoje. Eu disse, coloquei a generativa, vou trabalhar com isso aqui e tal. Eu faço uma pergunta aí, vou brincar até com o Miguel, de lógica de tempo. Eu pergunto, cara, a minha empresa é muito analítica e eu vou colocar a generativa, vai ser muito bom. Eu digo, cara, se ela não for data-driven, não vai ser bom. Não é o analítico que vai resolver aí. É a pergunta correta que eu vou fazer, não é o dado que eu tenho, exatamente isso que eu quero. Perguntar corretamente para ter uma resposta coerente com a amplitude de busca que ela pode fazer. A gente tem um desafio aí de modelo mental gigantesco. Mas aí antes da resposta, a palavra para o Ricardo Miliano, eu só vou acrescentar alguma coisa para vocês que são de tecnologia, né? Essas pessoas que estão hoje nas empresas, elas conhecem processos de negócio, elas entendem do negócio, tá? Então, como isso ajuda ou atrapalha, ou enfim, né, a adaptação dessa nova ferramenta aí? Se eu puder colaborar, eu já começo a responder também por aí. Tá legal. Eu tive operações que eu tive que fazer negociações políticas adequadas. E usamos o ChatGPT, resolveu muito bem. Tanto imagens, quanto textos, quanto inteligências, quanto criação, quanto e outros materiais que eu andei usando o ChatGPT, e olha que eu não conheço nada, eu sou um ignorante na área. Eu tenho 500 horas, mais ou menos, a 600 de trabalho no GPT, né? Mas tenho ciência da grande ignorância que eu tenho. Mas tudo que eu pude fazer, eu economizei assim um time estupendo. Sabe, coisas que eu demorava 3 meses, uma semana, um mês, dependia de terceiros. Tudo que eu pude fazer me resolveu assim de maneira brava. O que é uma coisa curiosa, que ele tem problemas, tem vícios. Você tem que, lógico, tem que saber fazer a pergunta. E como, por exemplo, um GPT, eu uso o GPT, eu uso o Leonardo, uso a Museai e alguns outros aí, né? E que são mais voltados para a imagem. Eu gosto muito de imagem, né? Mas o GPT eu uso para uma forma mais abrangente. Ele não tem um prompt negativo, então você tem que fazer perguntas adequadas. Se você estiver trabalhando com imagem, por exemplo, eu desenhei recentemente de uma maneira grotesca mais de 100 varejos. Achei legal. Maneira grotesca. Eu vou refinar meus briefings e vou fazer coisas melhores. Mas, naquela forma que eu estava experimentando ali em varejos, de repente ele começou a pôr pessoas no meu varejo. Eu não quero pessoas. Então, não põe a gente. Ele pega a palavra gente, é aí mesmo que ele vai pôr gente. Não põe pessoas, vai pôr pessoas. Então, você tem que fazer a pergunta certa. Você tem que pôr desenho varejo sem ninguém. Sem ninguém, ele entende.
e vai deixar sem ninguém. Porque se você põe a palavra pessoa, gente, humano, ele vai entender a palavra, não entende a palavra não antes. Não adianta você insistir, passar 500 vezes. Então, a pergunta certa é uma charada que você tem que aprender a fazer, porque a inteligência artificial ainda tem seus vieses burros, né? Mas ela é brilhante. Mas Ricardo, tem essa habilidade. coisa, você acabou de falar algo interessante, porque, na verdade, o cérebro humano funciona exatamente da mesma forma. O cérebro humano Exatamente. é bom com a palavra não. Por isso você nunca fala não fumar. Você fala, é proibido fumar. Você pega a tua criança, o teu filho de 5 anos e fala, não põe o pé em cima do sofá. O que ele faz? Ele põe o pé. No sofá. Exatamente. Na cabeça. Levantou a mão, gente. Vamos lá, por favor. Oi? Fala aí, Miguel. Miguel, ele levantou a mão. Ontem eu estava num cliente e eu perguntei para eles o seguinte, né? Qual o impacto no faturamento da empresa pelo aumento do preço do milho? Foi essa pergunta que eu fiz, né? Qual o impacto no meu faturamento pelo aumento do preço do milho? Se eu jogar no chat GPT, que resposta ele vai me dar? Isso foi para uma cadeia de supermercado que eu fiz. Porque eu já sei que o chat GPT me dá texto, me dá comunicação, mas vamos colocar na prática para o gestor que tem que tomar a decisão. O que eu faço com isso? O que vocês acham que o chat GPT respondeu? Como é que eu treino o meu modelo para o chat GPT fazer as inferências necessárias para eu poder tomar esse tipo de decisão? O que eu faço nesses casos, eu já começo o seguinte, você é um grande economista, você tem que chamar o chat GPT pela qualidade profissional dele. Não, você tem que batizá-lo. Certo. Qual é o modelo de treinamento com os meus dados que eu faço para que o gestor da categoria onde tem alguma coisa que impacta os produtos que tem em milho vai conseguir reposicionar, aumentar preço, fazer promoção, fazer combo, etc. Porque, Ricardo, é assim, para fazer GPT, para fazer texto, para fazer imagem, para fazer no marketing, cara, é tranquilo. Agora, eu, como gestor de gestão de categoria, dentro da loja, dentro do varejo, olhando o que está acontecendo, vendo quais são os produtos de maior saída, de maior valor, aqueles que me trazem mais margem de contribuição, como é que eu vou fazer um treinamento do modelo com dados reais do varejista para tomada de decisão em relação a mix, em relação a preço, em relação a trade marketing, promoção, gestão de categoria? Esse é o nosso desafio, Ricardo. Acredito. Esse é o nosso desafio no varejo, cara. E o que eu faria para essa solução, não sei se ela é a solução perfeita. Eu começaria trabalhando no meu GPT. Então, você começa a trabalhar no seu GPT, você desenvolve um briefing, o conteúdo, a inteligência que ele tem que ter, para quando você fizer essas perguntas, ele possa te responder em toda a cadeia do supermercado, do varejo, qual o impacto que vai ter essa diferença de 5% ou de 1% no aumento do milho. E quanto vai interferir? Você tem que brifá-lo e orientá-lo seu PT para ele te responder tudo isso. Foi isso que, por exemplo, eu tenho lá o meu redator, que eu já comentei, né, com vocês. Ele escreve como o Mário Cortella, como o Pondé, que eu pus hoje, o Carmal, como Caio Coppola e como o Alexandre Garcia. Ele põe essas doses para poder dar uma resposta no texto que eu quero. No meu senso crítico, por exemplo, eu peço para ele avaliar todo o produto, se é uma good idea, o produto que ele mesmo criou pelo criador de produtos. Se é uma good idea, se ela está no Oceano Azul e tudo mais, os diferenciais, fortes, fraquezas. Então, eu não tenho nada ainda, mas eu já tenho uns 10 meus GPTs.
Estou começando só a desenvolver. E se você desenvolver o seu GPT para essa linha de supermercado, você vai ter as soluções perfeitas, redondinhas. Ou, se não é perfeita, ela vai te dar 90% da assertividade, coisa que você demoraria um mês para responder, ela te dá em segundos. Muito bem, olha, eu queria voltar para o Sérgio, ele estava falando, eu interrompi porque o Miguel tinha levantado a mão. Sérgio, se você quiser complementar, senão eu queria convidar o André Carvalho para participar, porque o André ele está conduzindo, nesse momento, a pesquisa dele de doutorado. Ele está entrevistando alguns líderes aí, algumas pessoas, enfim. Então... Eu só e vou passar a palavra para o André, que é meu velho conhecido, né? A gente trabalhava junto na FCBB, na Federation of Canadian Brazilian Businesses. Bom, André. Só tem amigo aqui, rapaz. Eu tô... Enfim, mas a conclusão do que eu estava falando é o seguinte, que é curioso como a gente não está conseguindo nem sequer resolver os problemas do nosso próprio cérebro. A gente está criando outras inteligências que acabam sendo mímicas dos nossos mesmos problemas, né? E o nosso cérebro tem uma série de questões, né? Por exemplo, o cérebro humano, quando você guarda informação, ele não consegue guardar tudo, ele guarda só uns pedaços. Aí, na hora que ele junta, ele guarda separado no cérebro. Quando ele junta, falta pedaço, ele cria uma verdade, né? Cria uma memória inexistente e real, que é de acordo com o interesse dele, né? O que gera um monte de problemas de comunicação. E a minha pergunta é, será que essas ferramentas que a gente está desenvolvendo, elas conseguem pelo menos diminuir esses vieses que o nosso próprio cérebro já tem, a gente já carrega isso com a gente, ou a gente está simplesmente criando uma ferramenta que é tão ruim quanto a gente, e aí a gente ainda, né, fica tentando aprender isso, passando pelos mesmos problemas, né? Boa abordagem essa também. Mas não vou arriscar comentar nem responder, viu? Vou deixar aí para o... Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, não tenho competência para responder isso. É só uma dúvida que me veio pelo comentário do Ricardo, que é exatamente a mesma coisa que o humano. O humano não lida bem com coisas abstratas, não lida bem com não lida bem. Tem várias questões de neurolinguística que afetam a nossa capacidade de comunicação e de entendimento, e que eu não sei se essas ferramentas resolvem ou atrapalham ou pioram. Eu acho que, se me dá licença, eu acho que com esse banco de dados que tem, que é estupendo, que é um exagero, ela é muito melhor, né? Lógico que você tem que ter um operador que tenha inteligência também. Se você põe um brucutu para poder trabalhar com chats, com as inteligências artificiais, um brucutu como eu era 4 meses atrás, 6 meses atrás, né? Não conhecia nada. Então, vira uma coisa ruim, você não consegue nem ligar o aparelho. Agora, a partir do momento que você começa a dominar o aparelho, você percebe que você tem um potencial, um instrumento fantástico. Você agora está com ferramentas na mão. Então, eu acho que ela melhora muito o nosso potencial. Melhora até já está se criando leis internacionais, né? E principalmente na área do armamento bélico. Tem que fechar, tem que podar, tem que começar a cortar um monte de coisas. Porque, por incrível que pareça, com esse poder que ela tem, você consegue com que as pessoas... Um terrorismo, conseguia fazer uma bomba com uma panela de pressão, com uma coisa dessa hoje em dia, ela faz uma arma química. Ele faz a arma que você quiser. Então, tem que começar a ter controle mesmo e podar, porque o potencial é estupendo. E está esse potencial estupendo na mão de qualquer um, do bem e do mal e tudo mais. Então, para azar da vida, nós vamos ter que ter controles. O André, e você, o que você pode compartilhar conosco aí um pouco do que você está ouvindo, um pouco do seu estudo? Vocês estão me ouvindo aí, Ricardo? Estamos sim. Opa, bacana. Ricardo, primeiro, reforçar de novo a minha alegria de estar aqui nesse grupo, com tantos amigos, o Sérgio aí, que a gente pôde conviver aí por um tempo muito bacana com o pessoal lá do Canadá, o Lúcio, que é um parceiro aí de longa data também,
o Edmur, que essa semana nós tivemos um bate-papo super especial. Olha, é uma turma realmente diferenciada. E dentro desse estudo, que a gente tem compilado aí muita coisa que tem acontecido, quer dizer, começamos olhando desde a parte de mídias sociais e quando chegou já estava superado, aí fomos olhar a parte de programação, já estava superado, e agora nós estamos com a inteligência artificial em cima de machine learning e deep learning já está superado, porque nós estamos com a generativa, e cara, está um estudo difícil, né? Porque quando a gente pensa que está começando a entender alguma coisa, apareceu uma coisa nova, embaralhou, bagunçou o negócio todo. O que eu reportaria para vocês do que até o momento a gente conseguiu mais ou menos equilibrar? Está um pouco dentro exatamente dos focos que vocês estão dando, né? A empresa ela está buscando performance. Tem uma promessa de que a inteligência artificial, enquanto tecnologia e ferramenta, traz isso. Onde é que a gente começa a perceber os pepinos? Quando todos nós aqui fomos aprender uma ferramenta como, eu não vou dizer todos nós, talvez um ou dois daqui, foram aprender a máquina de escrever, a gente teve que entrar num cursinho de datilografia e disseram, ó, é assim que a máquina funciona. Eu não sei o que é isso, nunca passei por isso. Me contaram também, eu não sei o que é isso, não. Mas, cara, isso valeu lá para o Word, isso valeu para o Excel, isso valeu para o Access, e até mesmo a própria lógica de programação, ela deixou uma condição um pouco quadrática, que lá quando a gente começou a utilizar as tecnologias no padrão do Jobs, quer dizer, você pega um celular e pela primeira vez é um equipamento que tem um botão, né, e daquele botão você pode ter milhões de formatos de aplicação, você trouxe para um uso subjetivo, onde cada um faz o uso do seu jeito e arranja uma solução, que não era muito o precedente que as empresas estavam acostumadas a trazer ferramentas para a sua operação. Tá? Então, agora imagina, a gente quer colocar uma ferramenta dentro de um padrão sistêmico, onde lá na ponta mesmo, não tem ninguém fazendo o processo de aprendizado no modelo mais tradicional que a gente está acostumado. Está cada um testando do seu jeito. E isso esbarra em um monte de coisa que a parte corporativa aprendeu a fazer. Primeiro, escala hierárquica, né? A gente está falando aí, alguém já falou no início, vamos empoderar a ponta. Isso, quando a gente fala do varejo, é um grande desafio já independente da gente tocar na menção de tecnologia, né? Então a gente tem o problema das pessoas e da estrutura que as pessoas colocaram dentro da operação. Quer dizer, eu vou dizer que a partir de agora a gente tem o nosso ChatGPT com o nosso formato de prompt e nós vamos quadratificar aquilo que, né, a própria proposta da ferramenta trouxe. Ao mesmo tempo, a ferramenta ela é muito vista com pouco entendimento, né? O público geral ainda não sabe exatamente o que tem por trás daquilo ali, né? Tem muita gente que fica maravilhado, fica aquela coisa assim, puxa vida, tem mágica aqui nesse processo e eu quero trazer cada vez mais mágica para a minha vida. Se a gente traz isso para a empresa, acho que um dos pontos que o Miguel toca ali é essencial, né? Em cima do que nós estamos treinando a nossa máquina. E os nossos modelos de negócio, eles podem não parecer, apesar de ter uma condição muito, o dono define, elas são muito complexas, né? Não só, viu, Miguel, pensar no que afeta a nossa operação com o preço do milho, mas assim, mudou a taxa de juros hoje do Banco Central e o varejista não sabe o que isso afeta no negócio dele, que dirá se ele vai lembrar de colocar isso lá no modelo do prompt dele, né? E aí só essa diferença já pode aí dar um impacto fenomenal na resposta que você está tendo. E o empresário, assim, do varejo, muitas vezes tem aquela coisa do tipo, legal, me contaram tudo isso. O ChatGPT, assim como o funcionário, assim como o meu gerente, assim como o meu cliente, sugeriu que a gente mudasse isso, mas no fim quem manda sou eu. Então, o desafio que a gente tem, basicamente, não está na tecnologia, né? O desafio, basicamente, está no negócio. Né? O nosso problema está muito, muito verde, né? E a gente compara isso com outros países que talvez tenham os mesmos problemas, mas, cara, aqui no Brasil, o Edmur, a gente teve um papo essa semana e, cara, foi muito legal. Ele trouxe alguns aspectos que até queria depois se você pudesse trocar com a gente essas ideias aqui. Cara, a gente está bem preocupado com a tecnologia,
Mas, cara, no fim das contas, o negócio ainda está numa distância do aceitável para a gente fazer isso transformar, que é assustador. Eu ia fazer só esses recortes aqui para a gente seguir no nosso papo, viu? Obrigado aí, cara. Muito bom. Lúcio, você que levantou a mão. Não, puta, prazerzaço ver o André aqui com a gente 2 vezes seguidas já, né? Mas é muito por aí, né? E a gente já falou algumas vezes, a tecnologia, ela está aí. Ela está pronta, né? Ela vai resolver os problemas, né? E o desafio para as empresas são os projetos. É como trazer isso para dentro do próprio negócio. Existe o desafio gigante, é conectar as bases, é trazer machine learning, é fazer o aprendizado de todos esses dados dentro da empresa. Quando a gente vai para o ChatGPT da vida, ou a IA generativa, ela não está ainda olhando para dentro de casa, né? A gente está pegando o que está no mercado, o que já foi aprendido aí ao longo dos anos, né? Tanto é que se você pegar ali o ChatGPT da vida e fizer uma pergunta, dependendo da pergunta que você faça, ele vai dizer, cara, só me consta aqui dados até 2022. Então, é importante a gente separar isso aqui, como o André comentou, porque talvez os usuários já estão começando a usar, mas são raras as empresas que eu vejo aqui hoje, de fato, colocando energia em um grande projeto de governança de dados para trazer a inteligência artificial para dentro do negócio. Tem um gap gigante ainda disso aí, tem uma curva de mindset dos empresários, tem uma até mesmo os grandes fabricantes têm a sua própria dificuldade também de como fazer isso acontecer dentro das empresas, porque cada caso é um caso, é um projeto, né? É uma personalização para cada empresa. Cada empresa usa uma base de dados estruturada, não estruturada, o Excel, o dado que está na máquina do cliente, o dado que está no e-mail, né? Então tem um desafio muito grande quando a gente fala disso aí que o André comentou, de trazer para dentro das empresas. Enquanto isso, acho que ela vai muito como a própria Microsoft colocou o Office que vocês trouxeram aqui, o Pastore gosta de usar esse exemplo, que é o quê? É da ponta para dentro de casa. Exato. Eu acho que é muito o que está acontecendo, né? Ou seja, a revolução está acontecendo da ponta para dentro, as pessoas estão usando, vão ver que isso é bom, vai trazer para dentro da empresa. E eu acho que é um caminho, é uma jornada, tem bastante coisa ainda para acontecer no meio, a gente não pode esquecer que tudo isso traz uma questão de LGPD, ela traz uma questão de cibersegurança, né? Tem outras coisas envolvidas nisso aí que a gente não pode deixar de fora. Muito bom, excelente. Bom, tem 2 perguntas. Quem que foi primeiro? Eu puxei aqui, eu passo para o Edmundo. Então vou vai. fazer uma provocação, só 2 brincadeiras. Primeiro, para quem está brincando do Excel, né, cara, gente, para quem não sabe, a sigla ERP é Excel Resourcing Plannings. Então, de boa, é um sistema integrado, está valendo tudo. Excel rodando por todo lado. Exatamente, também pode, boa, super. Tem uma lógica que ele falou aí que o Lúcio já puxou sobre segurança de dados, e uma coisa que não está se dando atenção nem um pouco, e deveria se dar muita atenção, é que não está se olhando para a veracidade do que vem da IA generativa. Tipo, perguntei para o GPT, ele me respondeu, é verdade. Não, eu falo que tem um risco muito grande se você tem que ter um mínimo conhecimento daquele tema para saber se aquilo bate com você ou não. Senão vai vir um tranqueirão na resposta e você vai passar vergonha de querer usar aquilo como verdade. Então, tem uns extras aí que é muito mais o humanware nesse processo todo do que a capacidade de processamento, etc. Meu nome é Edmundo. Passei a bola para ti. Tá no mute, Edmundo. Se é sigiloso, tudo bem. Não. Eu, falando com o André ontem, cara, falei um monte e não sabia se eu estava sendo pertinente ou não, mas tem 50% das empresas americanas de varejo não tem estoque na mão. CRM, ninguém tem.
né? Quer dizer, nós estamos falando da inteligência artificial e os fundamentos do negócio, né, que é conhecer a demanda e o cliente, certo? Estou falando de varejo, mas, cara, eu estou fazendo um trabalho com um tal de distribuidor de TI, que é o maior do mundo, igual. Não tem processo. Então, assim, o nosso tsunami, ele é importante para caramba, porque ele vai arrastar as pessoas e elas vão usar 5% do que a gente está falando e já vai estar bom demais. E eu sempre falo, atualmente, como na mídia social, na rede social, perdão, nas redes sociais, o usuário, o CPF é muito mais adiantado do que o CNPJ, certo? O CPF, rapidamente, ele absorve a tecnologia, começa a usar, e, obviamente, as empresas precisam de uma estrutura, o cacete A4. Parece que na época da Johnson & Johnson que eu trabalhava, que 70% da Johnson & Johnson na matriz era CPD, Raul, CPD, tá certo? E era tudo, cara, tem que ser aos poucos, tem que ser... Diretos. O pessoal de TI inventou o ágil e tem que ser assim, cara, faz um pedacinho, pega um pedaço, testa, não precisa a inteligência artificial inteira. Agora, lembra disso, ó, o gap é mais embaixo. Não, são dados de NRF, né? 50% das empresas americanas não têm o estoque na mão. E CRM, eu sou testemunha disso, porque eu implantei CRM a primeira vez em 1994 na Nacional Seguros. Cara, ninguém tem CRM decente, né? Ninguém tem. Então, para mim, nós estamos atropelando a transformação digital. A gente estava falando de transformação digital até outro dia, agora não se fala mais nisso, né? Quer dizer, foi para o saco a transformação digital, porque veio uma moda nova, né? E são ondas, e quem se aproveitar da onda, quer dizer, eu estou entusiasmado com o entusiasmo do Ricardo, né? Que ele está falando tanto das coisas que ele está fazendo. Cara, quem usa se dá super bem. Quem não usa, vacila, se dá super mal. A ferramenta é maravilhosa. Eu uso PowerPoint como muito pouca gente usa. Eu gosto muito do PowerPoint, eu faço edição de vídeo no PowerPoint, eu faço tudo. O cara da empresa que não aproveitar isso aí de alguma maneira, já em algum pedaço, ele vai ficar igual os caras que não têm estoque na mão e nem CRM. É muito grave isso aí. E o ser humano, ele é limitado pelas empresas. O problema é esse, que as empresas, não é que elas não incentivam, elas limitam as iniciativas. Se elas abrissem agora um hackathon de uso de inteligência artificial dentro da empresa, eu garanto para você que 10 projetos sairiam já. Tá certo? Dentro da empresa, não precisa fazer nada. Maravilha, é isso aí, Limur, concordo com você. O Sérgio, você levantou a mão, depois é a Patrícia. Beleza. Bom, eu queria primeiro falar sobre o que o Edmur comentou. Eu sou testemunha disso, eu trabalho com isso, então realmente tem muita empresa que, na verdade, é o seguinte, até tem muita gente que tem CRM, eles só não usam, né? Ou usam muito mal, né? Então, quantas empresas têm Salesforce? Salesforce é uma ferramenta que... Oi? Tem o CRM, comprei. Exato. É uma ferramenta fantástica. Se o cara usa 3%, é muito. Eu digo isso porque eu trabalhei na Bombardier aqui no Canadá, onde a gente fez uma implementação de Salesforce que foi uma calamidade. Não envolveu ninguém da empresa. Os caras lá, os 5 caras fizeram o projeto inteiro, fizeram o deployment, e aí, de repente, jogam um trem em cima da tua cabeça e fala, usa aí. E óbvio que ninguém usou, né? Então, quer dizer, tem outros aspectos que não tem a ver com inteligência artificial para a gente discutir. Mas, voltando... Aí também tem uma outra coisa que eu completaria o que o Edmur falou, tem essa questão, ele falou sobre a responsabilidade das empresas, que elas atrapalham. Cara, eu já passei por cada situação. Para você ter uma ideia, eu queria contratar uma ferramenta que era uma ferramenta numa infraestrutura de cloud. E para convencer a empresa de que o dado pode ficar fora da empresa, né? Ainda mais na indústria aeroespacial, de onde eu venho, os caras morrem de medo de tudo. Então, qualquer tecnologia não pode usar. E aí, quando o mundo inteiro já está usando, ele vai querer usar. Só que ele vai querer usar depois que já não é moda mais, depois que já perdeu, já tem coisa mais moderna. Então, essa é outra desgraça.
Mas eu queria voltar mesmo na provocação do Raul, que ele falou da questão da veracidade. E aí eu peço desculpas, né? Eu sou provavelmente o mais ignorante sobre a tecnologia aqui, né? Mas outro dia eu estava brincando lá no meu chat e eu resolvi perguntar sobre um conceito que eu acho que eu desenvolvi, mas eu não tinha certeza. Então eu queria saber, tem alguém no mundo tratando esse conceito? Esse conceito é basicamente colocar a experiência do cliente como quarto pilar de sustentabilidade, ou seja, é a garantia de geração de demanda futura que faz com que o seu negócio, além de ser relevante hoje, seja relevante no futuro. O ESG em si não garante isso, né? Como a ISO, que era um diferencial no começo da década de 90, na década de 2000 não é diferencial nenhum. Se você não tem, você está fora do mercado. Se você tem, é como todo mundo. Então, esse conceito eu perguntei para o ChatGPT. E olha que coisa interessante, ele me apontou 5 trabalhos que já falam sobre isso no mundo antes de mim. Só tem um problema. Eu fui lá ver os trabalhos, porque eu quis aprender com os caras, né? E você acredita que nenhum dos artigos que ele mencionou existem? As pessoas até existem, mas eu fui procurar a pessoa, fui tentar entender. Cara, a pessoa nunca ouviu falar do tema, né? Apesar de ter um artigo, com o nome do artigo, com o link para o artigo, você clica, ele não vai para lugar nenhum, dá erro 404, sei lá o que dá, trava o negócio e não sai nada. Aí a minha pergunta para vocês é, uma coisa é você pegar informações erradas que estão na rede ou no mundo, né? E pegar essas informações, colocar dentro de um texto e criar um texto que seja um texto que não é verdadeiro, mas que a ferramenta, de fato, buscou em algum lugar e está escrito a coisa errada em algum lugar. Então, ela simplesmente não teve o senso crítico de avaliar se aquilo é certo ou não, se aquilo é verdade ou não. Ela simplesmente pegou uma informação que alguém botou e enfiou lá num texto e tal. Outra coisa é criar um artigo que não existe, dar uma referência de algo que não existe. Da onde vem isso? Né? Eu realmente não conheço a tecnologia suficiente para responder, e se alguém puder me ajudar, eu ficaria muito feliz em ouvir. O ChatGPT, ele não é, e até onde eu entendo, né, Raul, depois você me corrige se for o caso, eles não são fontes de informação, eles não servem para como fonte. E o generativo, né, que vem de to generate, né, de gerar, ele realmente é um criador. Então, como fonte, ele não serve, simplesmente não é a função dele ser fonte para alguma coisa. E acho que esse é um ponto bem importante para a gente usar, né, essas ferramentas. E aí, falando em uso, e mais especificamente, falando de uso para varejo, quando eu penso, né, principalmente na média gerência, e aí só retomando um pouco, na semana passada eu fiz algumas entrevistas com especialistas de mercado, enfim, e conversei com um consultor que tem uma baita de uma experiência, atende muito, tanto varejo supermercadista quanto farmácia, e o grande ponto dele era realmente pessoas, né? No varejo a gente tem muita gente que vem da operação e é jogado na gestão. E quando você precisa fazer algum tipo de mentoria, eu faço mentoria para gestor de varejo, mais especificamente na área de marketing, você vê o gap que tem de conhecimento, né? O gap que tem no repertório para que essas pessoas tenham uma boa atuação na cadeira para onde elas foram jogadas. Então, preocupações, como é claro, né, Miguel? A gente tem várias camadas no varejo, mas quando você fala muito ali da média liderança, o fundamental, né, de uso de uma ferramenta como essa já vai dar um baita de um ganho para esse time, né? Então, sem dúvida alguma, você tem ali caras muito alguns diretores comerciais, alguns VPs dos grandes, né, dos grandes varejistas que vão sim precisar de informações como essa que você comentou, cara, qual é que é a relação disso com aquilo, mas a média gerência,
ela precisa de uma ajuda que é anterior a isso, né? E que eu entendo que o que tem hoje de ChatGPT e o que a gente teria hoje, por exemplo, para orientar, já daria um baita de um ganho para as empresas. Patrícia, isso é importante até para esse nosso grupo aqui definir mais claramente o nosso público-alvo, tá? Das iniciativas que nós viermos a tomar. Excelente. Olha, a gente está encerrando, eu sei que tem gente com a mão levantada aí, o Lúcio, o André e o Miliano. Então, eu vou pedir que vocês três aí que levantaram as mãos, finalizem, né? E se tiver mais alguém também, vai ser a última intervenção que a gente precisa concluir, tá bom? Então, deixa eu ser breve aqui, pegando o gancho da Patrícia, e assim, quando a gente vem para a tecnologia, um dado extremamente importante, ele chega a ser assustador. Tem um gap de mão de obra em tecnologia que estima-se de 300 mil profissionais em toda a América Latina. Então, quando a gente olha para o negócio, que já tem uma dificuldade, e a gente está falando aqui de trazer uma tecnologia para ajudar a resolver problemas do negócio, dentro da TI, dentro da tecnologia, a tecnologia está aí. Mas a gente também não tem mão de obra ainda tão especializada para poder resolver isso, né? Então, existem desafios em tudo isso. O André também colocou um ponto aqui que é extremamente importante, que é a IA ela é um pedaço de uma estratégia de TI, de tecnologia. Mas tem tanta coisa por trás disso que precisa olhar a estratégia de TI de um varejista, de uma empresa qualquer, de uma forma muito mais ampla. Ela não pode ser mais pontual. Ela não pode ser uma IA, ela não pode ser um Office 365, ela não pode ser uma solução em nuvem. Cada vez mais a gente vai precisar que as empresas tenham essa capacidade, e os seus parceiros, de trazer uma visão, trazer uma arquitetura muito bem definida, muito bem integrada para que tudo isso funcione. Era isso que eu queria finalizar aqui. É isso aí, Lúcio. Eu concordo, assim, gênero e número com você, mas eu sou um pouco cético, viu, com relação à visão e o imediatismo que ainda existe. Mas o caminho é esse aí, não tenho dúvida. Quem mais? Eu queria André. fazer um comentário. Eu já até tinha levantado minha mão, depois eu abaixei, porque já não tinha mais a ver, em cima do que o Edmur tinha comentado, que a Patrícia também comentou agora. Eu tive uma experiência, isso já o ano passado, onde que se hoje eu sou um leigo, então lá eu era o brucutu da inteligência artificial. Mas eu tive a oportunidade de fazer um treinamento num grande CDL, dizem que é o maior CDL do Brasil. Tá ótimo. E eu passei para o pessoal do marketing, pessoal de vendas, comercial, telemarketing, um pouquinho da inteligência artificial. Fez uma diferença do dia para a noite. Todos eles tiveram potencial multiplicado em N vezes, porque eles passaram a ter um script inteligente, passaram a ter uma abordagem inteligente, passaram a ter uma abordagem estratégica. Pelo pouco ou nada que eu conhecia da inteligência artificial, já deu para chegar a isso. Foi dos meus primeiros passinhos. Deu para dar todo esse salto lá dentro. Então, eu acho que você está correto e vou mais fundo, viu? O nível, infelizmente, está muito ruim. O pessoal não sabe escrever. É isso aí. Então, se você utilizar ChatGPT nesse nível que a Patrícia também trouxe, para escrever um texto de e-mail já vai ser muito útil. É por aí o negócio. É isso aí. Tá bom. André, para finalizar você também, por favor. Deixa eu só atrapalhar o André. Sérgio, tu falou sobre a geração de coisas verdadeiras ou falsas, e no grupo todo eu coloquei uma entrevista do João Halanka, ele é o Chief Innovation Officer e o CEO de um dos grupos da Mayo Clinic nos Estados Unidos, e ele fala exatamente sobre o rastreio de veracidade de protocolos clínicos e papers médicos, e o que eles fazem para consultar a geração generativa, a geração consciente, para crivar o paper do paper que ela criou e se sentiu autora. Então, vale a pena ver o vídeo. Isso tira algumas dúvidas aí sobre esse processo. Muito bom.
Você quer falar lá, Lúcio? Acho que é o André. O André. Bem objetivamente, eu acho que assim, é um conjunto do que o Sérgio, do que o Ricardo e do que a Patrícia comentaram, né? Pegar um dos exemplos aqui que eu também tive a oportunidade de participar, no final do ano passado, nós estávamos aí com uma equipe de uma agência de publicidade junto com o governo do estado. Aqui uma outra área que eu navego muito, atuo muito, é a parte de turismo. Desenvolvendo uma campanha, o próprio estado aqui, se cogitou já usar o ChatGPT para primeiras modelagens. Tá? E dentro disso que a Patrícia e o Sérgio principalmente mencionaram, né? Não é uma ferramenta para você buscar informações, né? Não é uma ferramenta de pesquisa. E aí, logicamente, naquela condição de tentativa, de teste, nas primeiras condições, foi um negócio que todo mundo tomou um susto. Né? A gente pegando as bases que tinham e tentando descobrir o que estava muito competitivo, questionava o ChatGPT. Bom, como é que nós vamos criar uma lógica para o Estado que se aproxime muito das lideranças e quem são essas lideranças para os países ou das regiões com perfil muito parecido com o nosso aqui. E, de repente, todos os pontos geravam assim, copia as Filipinas. Foi um choque. A gente dizia, cara, de todas as bases de dados que a gente tem, Filipinas não é uma referência dentro do que a gente está ofertando para o cliente, do que a gente está construindo como lógica. Temos que estudar mais isso aí. Não achamos referência nenhuma. Chegamos à conclusão que a gente tinha que abandonar ali a referência, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, sabe? Dizendo, puxa, uau, o que o ChatGPT ligou e onde ele buscou isso, que nenhum de nós aqui, vamos dizer assim, versados na construção que estávamos fazendo, não pegamos. Agora, esse mês, nós estávamos fechando uma outra análise de dados aqui e nos surpreendeu porque, de repente, Filipinas apareceu aqui. Santa Catarina tem um volume muito grande de turismo náutico. E onde é que estão os filipinos? É a grande maioria dos trabalhadores profissionais dos navios. E, cara, não teve como não fazer associação, né? Puxa vida, ele pegou lá de uma outra referência que eu não sei qual é, e que realmente existia, e trouxe para cá, para o nosso universo, e simplesmente deturpou completamente as nossas referências. Então, o que eu quero dizer com isso? Já tem ainda muitas coisas que é a fonte do dado, não só a construção do script, as pessoas que estão envolvidas, e principalmente, né, a depuração que a gente tem para trazer esse resultado, sobre o risco da gente ficar muito impressionado e dizer, poxa, ele resolveu muito legal, fez um trabalho acadêmico, criou um baita de um artigo, e no final das contas, a parte da veracidade ainda está sendo deixada um pouco de lado. Naquele momento, inclusive, a gente acreditou que ele estava mais certo, e a resposta era mais verídica do que a gente tinha, e só agora que a gente foi se convencer de que era o contrário. Muito bom. Ricardo, eu sei que você está acabando, mas eu queria falar uma coisa. Eu estou falando muito do pessoal de TI. Office desempoderou o pessoal de TI. Saiu do mainframe, tinha um PC e não tinha nada para usar no PC. Exatamente. Preencheu. A vantagem da inteligência artificial contra o metaverso é que não é mainframe. É espalhada, entendeu? A tecnologia espalhada. Isso muda muito a regra do jogo, tá? É isso aí. Concordo com você também. Bom, maravilha. Eu ia dizer que a gente tem a participação da Patrícia, mas hoje a Patrícia tem um reforço, que é a Larissa, né? Então, sejam bem-vindas. A gente precisa equilibrar mais esse nosso grupo, tem a participação feminina mais intensa. Gente, acho que é isso. Muito obrigado, hein? 20h43. Eu acho que a gente vai encerrar. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Abraço para vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Só vou brincar com o Sérgio, já que ele está em Toronto. Sérgio, eu trabalhei em Ajax. Muito bom. Não é muito perto de onde eu moro, porque quando me perguntam onde eu moro, eu falo Toronto só porque ninguém ia conhecer o nome da cidade. Eu moro na periferia, né? Eu sou um periférico, eu moro em Vaughan, só que é o lado oposto de Ajax. Então, para eu chegar lá, eu demoro 2 horas, né? Mas eu sei onde fica. É muito legal lá. Muito bom. Excelente, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal.
para vocês. Boa noite, pessoal. É o conteúdo. Valeu.